Esta é a corporação de Santo Antônio do Limão. Estas gravações foram feitas na escadaria da Igreja Matriz de Santo Antônio do Limão, quando de sua última quermesse no mês de outubro de 1979. Foram feitas com um gravador a pilha, portanto sujeito a variações em suas rotações. Pedimos as escusas, porventura houver erros. Tudo bem? O Limão era pouquíssimas casas, o rio que dominava, né, que fazia ligação, uma estrada só que ligava Barra Funda até a Vila Santa Maria, Cachoeirinha. Era antigamente Estrada do Mandi, depois passou a ser deputado Emílio Carlos, né? E concentrava um movimento na igreja, a paróquia do Limão. As festas eram quermesses, né, onde reunia a comunidade, e casas muito esparsas, ruas todas de barro, né, eram sem asfalto. E uma comunidade pobre, eram imigrantes, né? Maioria italianos, e viviam mais da agricultura, né? Eram chácaras que existiam aqui, e essas chácaras foram desaparecendo também, as casas foram aparecendo no lugar, e até formar um povoado maior. É com muito orgulho que lhes apresento a Corporação Musical de Santo Antônio do Limão. Esta corporação foi fundada em 13 de junho de 1900. Fazer parte desta corporação musical tornou-se tradição de família, pois nesses 79 anos de sua existência, muitas gerações por elas já passaram. A banda do bairro do Limão, a gente não pode esquecer dos Primons, né? Que foram os primeiros, os Gils que tocavam na banda também, esse pessoal. Então era uma banda de metais, mais de metais, como toda a banda, né? Mas tinha umas músicas, gente, as músicas daquele tempo, tinha uma música que chamava-se Paquetá. Então, quando tocava Paquetá, gente... Parava tudo. Parava tudo para escutar. Parava ali, ficava ouvindo, para depois bater palma, feito doido. Para bater bis, para eles tocar a Paquetá. Mas eu era menina pequena, eu ficava atrás, sentada atrás do meu pai tocando, né? Todos nossos parentes, né, tocavam na banda, e quando eu descia de lá, eu falava para minha mãe, olha, se meu pai morrer, nunca mais eu quero ver banda. Ainda acho que existe alguém que tocava naquela banda, sobrou alguém daquela banda. E eles eram pessoas daqui mesmo, né, que procuravam animar, né, a quermesse, as festas, era tudo em função da banda. Nós da banda do Limão só tem eu e o Zé Sapateiro. Tinha o coreto, que nós tocávamos no coreto, né? Tinha esses estandes, dá para se ver as estantes no coreto. E depois, quando lá no Limão tinha muita quermesse, né? Era mais festa junina, que o santo padroeiro do bairro do Limão é Santo Antônio. Então o padre Vitorino às vezes fazia quase 2 meses de quermesse, viu? Toquei 20 anos na banda do Limão. Depois, em 50, eu vim para cá.
Então fiquei 20 lá e mais 20 na Lapa, já tô. Aquele outro time lá, tá? Já quer jogar também, já aquele que jogou. Naquele tempo, as habitações cresciam do lado dos rios, né? Porque tudo era jogado no rio. Então tinha as vilinhas todas na beira do rio, né? Do lado de lá e do lado de cá. Mas o morro, assim, era bem pouco habitado, muito poucas casas, né? E os bairros eram bem divididos, bem separados, né? Aqui tinha, você vê, tinha Primavera, Vila Palmeira, tinha Vila Siqueira, Vila Carolina, tudo vila bem separadinho, né? Era bem... Do lado de lá tinha a freguesia do Ó, Itaberaba, né? Vila Itaberaba que tem, Vila Brasilândia, tudo pro lado de lá do rio, né? Essa Vila Santa Maria aqui não tinha muita coisa, né? Não tinha nada, era muito pequena, uma vila de trabalhadores, né? De operários que normalmente trabalhavam na região do bairro do Limão, que tinha muita indústria naquele tempo, né? E a Barra Funda, do lado de lá, a Barra Funda, a freguesia, Lapa, né? Era a Baixada da Lapa. Tinha muita gente, era muito operário mesmo, era uma região de operários daquelas fábricas que tinham ali. Então foi assim que foi desenvolvendo, o poderio mesmo foi mais nisso, né? Porque a turma do Limão é uma turma mais antiga. Não tem tanto jovem aqui no Limão, né? Então essa turma antiga, acho que talvez até segurou um pouco o desenvolvimento do bairro. Ele não teve assim uma evolução fantástica, né? Que nem a Cachoeirinha, apesar de ser bairro do Limão, ela evoluiu muito mais. Naquele tempo a mão de obra da cidade, a mão de obra das fábricas era toda do interior, né? Tem um lugar que tinha a festa junina, tinha a folia de reis que andava por todo o bairro. Essas coisas eram bem típicas, né? Bem características das regiões aqui, porque é muito povo do interior que tinha muito isso, então não perdia. Assim. A gente tinha folia na freguesia do Ó, tinha folia no bairro do Piqueri, tinha folia do Imirim, tinha folia do bairro do Limão, folia da Vila Penteado. Então, quando se encontravam os grupos, a gente fazia uma confraternização no Lago da Matriz de Nossa Senhora do Ó. Era uma coisa muito gostosa. Mas quando vão morrendo as pessoas, nem sempre se consegue passar para os mais jovens essa tradição. E é uma preocupação nossa. Ai, 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 ai. Repare a bandeira, que bandeira é essa que entra em vossa casa? Tinha o samba das escolas de samba e tinha samba mesmo até de sábado à tarde, aquela padaria mesmo lá. De sábado à tarde sempre tinha um sambinha, né? Podem falar o que quiser, não de nada vai adiantar.
população negra na Santa Maria é bem maior do que o bairro do Limão. Realmente lá, acho que os negros se radicaram mais lá do que aqui no bairro do Limão. Sempre foi assim mesmo. E através disso também, como o negro é bastante festeiro, né? Então tinha os batuques nas casas, tinha as folias de Santo Reis, tá? Isso acontecia muito lá. Para carnaval você tinha só os salãozinhos de baile, que tinha as matinês no carnaval, mas não tinha nada. Tinha a única escola de samba, era o Nido dos Peruche, no bairro do Peruche. Tá? Era o que tinha aqui de escola de samba na região. E a Rosas de Ouro, que chegou também lá, mas era lá na Brasilândia. Então aqui no bairro do Limão, Santa Maria, né, assim, e aqui não tinha nada de samba, não. É aqui que mora o samba, na Morada do Samba. É a Morada. Então, Mocidade Alegre. Mocidade veio pra cá por volta dos anos 70, que foi, já começou na Vila Mariana, e chegando como todo, na época, samba sempre foi discriminado, né? Então chega, todo mundo fica assustado, né? Quem gosta de samba, maravilha, né? Mas para quem não gostava e tinha o preconceito o sambista sempre foi marginalizado, né? Os caras tudo vagabundo, ficar batendo esse bumbo aí, então a maioria... Agora, para quem gostava do samba foi uma maravilha, né? Foi porque você tinha que deslocar daqui para ir para outros lugares para poder ouvir um samba. No aniversário do bairro do Limão, a escola faz o desfile no bairro. Antes do carnaval, antigamente fazia muito isso. Antes da escola sair para o desfile, fazia um desfile aqui no bairro do Limão, para o pessoal do bairro ver a escola, porque tem pessoal que não ia assistir o desfile na avenida. Então a escola fazia o desfile aqui antes de... Né? Então pegou a simpatia do povo do bairro. Bateria, valência escondida, o show vai começar. A gente participa, é o ato de dança. Uma faceta união, harmonia, sedução. Hoje pensa é beleza humana. Simplesmente poesia, ele vai dando-se atirar pra posar o olha o respeito, olha o respeito. Bom, o bairro mudou, eu acredito que ele mudou, primeiro com o Novo Pacaembu, que é esse loteamento que existe aí. Aí começou a vir mais gente de fora. O Novo Pacaembu trouxe muita gente. Nós não tínhamos nenhum prédio aqui no bairro do Limão, nenhum edifício. Foi bom, porque mudou, né? Você não ficaria mais paralisado ainda, né? Então houve um movimento diferente no bairro, né? Comércio, mais casas. O Novo Pacaembu foi uma grande tristeza. Quando começaram, vai vender o Parque Rondon, que era um parque Rondon, que chamava-se Radiva, né? Era um parque que foi de gente nobre. Ele tinha uma fonte ali de água muito pura, muito, vinha das pedras, né? Agora você pega, vende tudo aquilo e constrói predinho. Para nós eram casinhas. Como se costuma uma casa desse tamanho? Então a gente falava as casinhas do Novo Pacaembu, ou do bairro lá em cima. Mas não era o que a gente... Tanto é que ninguém comprou. Então existia um certo preconceito, né? Com o desenvolvimento assim, mas um desenvolvimento depreciado, né? Tinha uma coisa provinciana no Limão, né? Todo mundo cuidava da vida do outro, né? Todo mundo se conhecia e tal. E era uma coisa tipo wannabe, né? A gente queria ser... Era o Novo Pacaembu, a gente queria ser o Pacaembu, e não era, né?
Limão não era um bairro muito famoso, né? Então todo mundo falava freguesia e tal. Limão sempre foi meio um caso à parte, né? Tanto é que tem uma frase da época tal que é: no Limão não tem laranja, né, mano? Certo. Não sei, sempre teve uma novela onde o cara morava na Casa Verde, ou morava na freguesia do Ó, sempre teve referências, né? E o Limão nunca teve uma referência, né? Ninguém falou, moro lá no Jaçanã, moro lá no bairro do Limão. Não, ninguém falou isso. Sou o punk da freguesia do Ó. Ninguém falou, sou o punk do Limão. Pô, até a música, né, velho? Entendeu? Até a música os caras mudaram o bairro, né, velho? Então, acho que por isso que o Limão não é tão conhecido, né? Aqui morava uma vizinha nossa, que tinha uma velhinha que estava morrendo, que morava o Fábio, que tinha a avó dele que estava morrendo, e aqui no meio ensaiavam os condutores de cadáver. Daí a vizinha reclamava, ela tá morrendo. Eu falava, se ela morrer, a gente conduz. Então, o primeiro show de punk aqui foi o do Restos de Nada, né? Em 78, no Etal, né? E o Condutores de Cadáver tocou lá, o Cólera, né? Que a gente conheceu e tal. E aí depois qualquer lugar era lugar pra show, né? Eu acho assim que a importância do Limão, né? Acho que não tem um lance geográfico. Acho que o lance da gente se identificar com o punk foi porque aqui existia a cultura do pré-punk, né? Então, a gente já gostava desse rock de rua, a gente gostava de rock dos anos 50, de manter as tradições da rebeldia do rock, né? Porque o rock tava ficando muito chato, né? E o punk foi isso, foi o resgate do rock and roll ao nível das ruas, né? Tinha de tudo, né? O pessoal curtia metal, hard rock, não tinha só punk, né? O pessoal do pré-punk, rockabilly, o Ed Ted, né? Do Coqueluche, morava aqui na Casa Verde, aqui pertinho, tinha a pé pra casa dele e tal. O Coqueluche, uma banda que se destacou na década de 80 e tal, uma banda de rockabilly, né? Esqueceu de pagar a minha conta da Light. Quem foi infeliz que não pagou a minha conta da Light? Pode ser também, não seja o defeito da Light. Yeah! Meu pai sempre foi um cara que gostou de mergulhar em cima das raízes, que foi aí que ele foi atrás do rockabilly, né? E ele é muito conhecido nesse gênero rockabilly, por ter montado isso nos anos 80, a primeira banda de rockabilly que teve no Brasil. E que a banda surgiu no quintal da minha casa, numa feirinha de disco. Não é um bairro que talvez que... Diferente de você morar num bairro que você tem uma puta de uma estrutura legal, tal, que é uma periferia, entendeu? Tem casas ótimas, lógico que tem prédios excelentes e não sei o quê. Só que talvez o lance do bairro favoreceu muito, até pelas letras, o que, assim, você cantava aquilo que você vivia. E qual que é o som do Limão hoje? Puta. Eu acho que se tiver que a gente falar sobre o Limão hoje, é o CTN. Mais uma, moça! Isso aqui é mais uma autoria do Raposão. Se é Limão, comenta, meu irmão. Vai tocar no paredão, é pra descer até o chão. Vai tocar no paredão. Limão comenta e Raposão chama, chama, chama. Oi! Bora Limão, bora Limão. Direto do estúdio, Ricardo. Oi! A partir de agora, a banda mais comentada da região. Chama Leãozinho, bate no pai, manda vai, 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 vai.
quer se distrair, que a gente quando vai para um canto vai se distrair, é gostoso. Comer uma feijoada, comer um baião de dois, e o final de semana com a família é muito gostoso, entendeu? É mais forró, samba, entendeu? Tem funk também. Tem funk. De vez em quando eles gostam do funk final de semana. Rap. Não, é mais forró, porque é mais nordestino, né? E 18 minutos, nosso assunto agora é o congestionamento de São Paulo versus os incentivos do governo federal, inclusive para a compra dos veículos de São Paulo. A gente tem aí no nosso cenário hoje, além dos congestionamentos recorte, a Rio+20 chegando por aí com todas as discussões envolvendo o crescimento econômico, envolvendo também os cuidados com o meio ambiente, as preocupações mundiais em relação a isso. Praticamente era um terreno da prefeitura que ia construir moradia mesmo, né? Que as pessoas ocupou, estava desocupado, entendeu? E era há muito tempo, o morador me falou que era vasto, porque eu mesmo aqui dentro do Limão tenho uns 10 anos ou 15. Agora só que a história do Limão é como um ditado, ela é grande, né? Ela é bonita, quando começou, entendeu? Eu vi quando eu cheguei aqui para ter essa favela, eu como moradora, com liderança comunitária, sonhava, pelo menos, ou pensava que tinha uma favela como tinha no Limão. Não tinha esgoto, saneamento básico, não tinha nada. Porque tem 2 tipos de limão. Tem a burguesia e a periferia. O que me faz eu sempre trabalhar em São Paulo, dentro das favelas, quando elas estão em remoção e com despejo, né, que se fala quando ficam em remoções, é porque a maioria é nordestinos. Que eu fiz um levantamento, a maioria, que eu sei que já é eles que vêm mesmo para em busca de um trabalho digno, de uma educação digna, de uma saúde digna, de uma moradia digna. Não, o Limão é bom demais. O Limão é ótimo. Mas tem algumas coisas que falta muito melhorar ainda. São Paulo é bom demais. São Paulo aqui, eu vou falar para você, aqui é a fonte do coração para todo ser humano que procura São Paulo. São Paulo é muito bom. E se você encontrar um São Paulo que nasceu aqui de recente de 20 anos, 15 anos, tudo é tudo nordestino. Filho de nordestino. Você nasceu aqui? No bairro do Limão? Legal, e você? Todos no bairro do Limão? Quê? Vocês nasceram no bairro do Limão ou não? O bairro do Limão talvez tenha virado uma grande São Paulo, porque não tem mais uma cara. Entendeu? Não tem aquela cara do paulista de São Paulo. São Paulo é o quê? São Paulo tem pessoas de tudo quanto é lugar, entendeu? Porque não tem uma cor, não tem uma raça, não tem mais um sotaque, então aquele sotaque italiano ou português já se perdeu. Não tem mais uma cara, né? O bairro do Limão é um bairro que simboliza talvez uma grande São Paulo. Meus amigos, a segunda parte desta gravação refere-se às homenagens que foram prestadas por esta corporação aos seus dignos representantes. Homenagens estas muito justas por sinal.